E não é sobre valor financeiro, é sobre dignidade. E eu acho que essa é a palavra mais importante que a gente precisa entender e se responsabilizar. Porque a gente sabe que muitas crianças não tinham bonecas pretas, então a gente não conseguia se ver representado na boneca. Era a boneca loira do olho azul. Onde que eu vou ter uma boneca loira do olho azul e vou falar, essa é minha filha? Então, se você é uma pessoa incomodada, se você quer que as coisas sejam diferentes, se você é um ativista, você não precisa queimar sutiã, ir pra passeata, você pode cantar. Então acho que essa geração, ela vai perder muitas coisas legais que a gente tinha antigamente, mas vão criar novas coisas só usando a tecnologia. Essa lógica de, não, porque eles são a salvação. Gente, a gente vai precisar rever essa lógica e essa relação entre as gerações. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio do podcast É Que Se Faz, É Que Se Doa, o podcast do Instituto MOL, que a gente fala sobre cultura de doação e como pode se relacionar com assuntos do nosso dia a dia. Eu sou a Mariana Campanati, sou diretora executiva do Instituto MOL e, infelizmente, este é o último episódio da temporada. Que pena, mas foi incrível. A gente se conectou com pessoas que trouxeram perspectivas novas, desafiaram as nossas certezas, trouxeram muita inspiração. E a gente vai fechar com chave de ouro. Eu não consigo evitar o meu sorriso, eu tô muito empolgada, porque eu tenho duas convidadas bravas. E temos aqui MC Sofia e Mafoane. Sejam muito bem-vindas. Obrigada! Obrigada a vocês pela doação de tempo, generosidade de estar aqui, compartilhar ideias, pensamentos, provocar as nossas certezas também. A MC Sofia, ela é rapper e ativista desde os 6 anos de idade. Ela tem hits como Menina Pretinha e Cabelo Bom, que viralizaram e são hinos para gerações. E a Mafoane Odara, que é psicóloga e ativista, mãe de 2, ela transforma o mundo a partir das relações e criando pontes entre gerações. É uma honra muito grande recebê-las na casa. E o nosso tema de hoje é Gerações em Movimento. Como que a gente aprende com quem veio antes da gente, como que a gente aprende com quem veio depois e que mundo a gente está deixando para as pessoas. E aí eu queria, começar pedindo para vocês contarem um pouquinho do comecinho de vocês, da vida e como chegaram até aqui. Como eu comecei muito cedo, comecei com 6 anos de idade, eu sempre soube, que eu ia ser cantora, mas eu queria ser tudo na vida também. Eu queria ser médica, advogada, jogadora de basquete, de futebol, de vôlei. Eu queria ser tudo e minha família alimentava esse meu sonho de ser tudo. Falava, se você quer, você pode, você vai estudar todas essas profissões e você escolhe o que você quer ser. Aí eu fui crescendo, cantora. Aí foi diminuindo já o tanto de sonhos e foi focando mais na cantora, que eu sempre gostei. Aí, beleza, quando eu completei 10 anos, comecei a escrever minhas próprias canções, falar sobre empoderamento, falar sobre, todos os assuntos que eu abordo. Fui crescendo, fui mudando de temas, mas sempre, trazendo empoderamento em primeira mão. E o que mudou mesmo foi que eu tô vivendo do meu sonho. Eu sempre sonhei em ser cantora e eu vivo disso. Nunca trabalhei de outra coisa, nunca mandei um currículo, nunca mandei mesmo assim, sabe? Então, vivo o meu sonho, é isso que mudou e tenho certeza que mais pra frente, mais sonhos vão ser realizados. A MC começou com 6, eu comecei com 10, conscientemente. Eu venho de uma família de ativistas em direitos humanos e eu, desde cedo, aprendi que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo. E eu venho de uma família que se colocou, inclusive, numa situação de ir para um país africano durante uma guerra para pensar qual era a transformação que eles poderiam fazer durante o processo de descolonização. Eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi convidado para uma missão em Angola, e a minha mãe, muito ativista como ele, falou, já que você vai, eu vou também. Eu tinha 2, meu irmão tinha 7 meses, a gente ficou 4 anos na guerra. Isso moldou o meu jeito de olhar para o mundo. E aí, quando eu volto para o Brasil, embora eu morasse num país em guerra, a guerra começou quando eu entrei na escola. Porque a escola é um lugar extremamente importante, mas ele é um lugar extremamente perverso também, se você vem de um grupo subrepresentado, se você é negro, se você é mulher, se você vem da comunidade LGBTQIAP+, e isso foi me trazendo uma sensação de indignação. E eu respondi a indignação com violência, porque era a única forma que eu conhecia, porque eu ainda não conseguia dominar, nem saber o que era aquilo, até nominar como racismo, E aí, quando eu me cansei dessa história, combinei um negócio com a minha mãe e falei, mãe, quantos dias letivos tem o ano? Aí minha mãe falou, 180. Então, você topa fazer 180 penteados no meu cabelo pra mostrar que meu cabelo é bom? Por que as pessoas falam que o meu cabelo é ruim? Por que elas falam mal da minha pele? E a minha mãe, que era uma pessoa, não sei como ela fazia isso, mas ela dava conta de todos os nossos sonhos, falou, tá bom.
E cada dia eu fui com cabelo diferente. E aí isso mudou a minha relação com a escola. Porque aí eu deixei de ser a menina que tinha o cabelo feio pra ser uma menina que todo mundo queria imitar. Porque todo mundo ficava pensando, qual é o cabelo que a Mafone vai vir amanhã? E aí eu descobri a minha missão, que era construir um mundo mais justo, mais próspero. Claro que isso foi se sofisticando, né? Conforme o meu crescimento. Mas eu comecei isso com 10, porque aí eu comecei a olhar pra violência contra meninas. Porque eu via as meninas do meu tamanho, eu sempre fui esportista. E eu via as meninas do meu tamanho falando assim, eu não posso ir com você em tal lugar porque meu namorado não deixa. Primeiro que você não devia estar namorando, você tem 12 anos de idade, 10 anos de idade, mas não deixa, como assim não deixa? E aí eu comecei a ver que existia uma relação muito estranha entre os meninos e as meninas. E aí aquilo começou a me incomodar, e esse virou um dos grandes temas da minha vida, né? Então a minha jornada, ela é uma jornada que passa muito pelo ativismo social, e eu costumo dizer que ser ativista, para mim, é nada mais do que colocar esperança em movimento. Então, se você é uma pessoa incomodada, se você quer que as coisas sejam diferentes, se você é um ativista, você não precisa queimar sutiã, ir pra passeata, você pode cantar. Isso é ser ativista. Muito especial vocês aqui. Gosto que você cita, né, essas gerações. Eu quero citar uma pessoa que eu acho incrível, que eu estou assim, encantada, que é Dona Lúcia. Dona Lúcia, ela é a avó da Sofia. Primeiro, a gente se conheceu num evento do Instituto MOL, que é o Prêmio MOL de Jornalismo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua relação com ela, Sofia, e da onde que você aprende com ela, assim? Eu acho que tanto com ela quanto com as mulheres em si, assim, na minha família, né? A minha avó, Lúcia Maquena, ela faz bonecas pretas, então desde criança eu sempre fui repleta de bonecas pretas. Eu consegui olhar para as bonecas pretas e falar, essa é minha amiga, essa é minha tia, essa é minha irmã, essa vai ser médica, essa vai ser advogada. Sempre gostei de brincar de bonecas pretas, tanto que quando saiu a música Menina Pretinha, eu levei todas essas bonecas para o Rio de Janeiro para gravar lá na Pedra do Sal, com as crianças segurando bonecas pretas, que eram essas bonecas maquenas, porque a gente sabe que muitas crianças não tinham bonecas pretas, então a gente não conseguia se ver representado na boneca. Era a boneca loira do olho azul. Onde que eu vou ter uma boneca loira do olho azul e vou falar, essa é minha filha? Como que eu vou me sentir bonita, sendo que a boneca que eu acho mais bonita, ela é branca, ela tem olho azul? Então, as bonecas pretas é sempre muito importante para a criança, né, nessa formação. E minha avó me encheu de bonecas. Eu pedi para ela fazer uma quando eu fiz 15 anos, uma gigantesca, assim, ela era enorme, a boneca, quase do meu tamanho. E aí, ela, minhas bisavós, então eu tive a sorte de conhecer minhas bisavós também, minhas bisavós incríveis, eu fui muito mimada, sabe, minha pessoa mimada, minhas avós, todo mundo, né, preto e tal, minhas avós, minhas bisavós. E minha avó paterna também, que é minha avó paterna, que sempre cantou comigo antes de dormir, quando acorda, quando cozinha, minha avó Yesami. Karaokê, então a gente tinha um karaokê lá na casa do meu pai, e a gente sempre cantou, e minha avó Lúcia Maquena sempre ficou nessa função mais de empoderamento e militância, e minha família do meu pai, mais essa coisa de música, cantar. E aí morava, né, na Coab, morava eu, minha mãe, minha avó e minha tia, também mulheres ativistas, então por isso quando ela falou filho de peixe, peixinho, é isso. Quando a mãe e a avó já estão ali, já trabalhando no ensino nas marchas, tanto que quando era final de semana, minhas amigas iam, sei lá, brincar em algum lugar, minha avó, vamos na parada gay. Eu ia na parada gay com a minha avó, Lúcia, ela me levava e eu via as drags, nossa, que lindas, tudo. Me levava na parada gay, marchas, então marcha das mulheres, ia com a minha avó, ficava lá no batuque, batucando criança. Minha mãe também sempre trabalha comigo, é minha empresária, né, cuida das minhas coisas e tá fazendo até faculdade de direito autoral para cuidar dos alvarás, enfim, de tudo que tem que assinar. Então, todas essas mulheres foram super importantes na minha vida, principalmente minha avó Lúcia, tanto nas bonecas quanto agora ela tá fazendo jornalismo. Muitas entrevistas ela que arruma para mim, muitos podcasts ela que arruma para mim, a minha avó, assim... Você acha que é a avó do tricô? Não, amor. Minha avó ontem tava na balada, chegou na minha... vou ter que dormir na sua casa pra gente conseguir um podcast. Foi pra balada ontem. E aí, uma faculdade atrás da outra, sabe? Ninguém para ela, não. Já fez filme, já... Nossa, é a avó moderna. Eu fiquei super curiosa com a história, que a história de vocês duas já se cruzou, assim. E eu imagino uma Fô, em que momento foi impactada por essa potência, MC Sofia, assim, pensou, meu Deus, o que isso pode significar, assim? Meu Deus não, minhas deusas, o que isso pode significar?
Ou como a gente ouviu, assim, grande avó, né? Em vez de falar Deus, chamar de grande avó. Eu trabalhava foi na mesma época que a gente se conheceu, um pouquinho antes, né? Conheci a MC Sofia. Já éramos senhoras. Já éramos, exatamente. Era a idade dos nossos filhos. Pois é, né? Eu coordenava um programa que apoiava jovens, chamado Geração Muda Mundo. E nesse programa, a gente ajudava jovens a transformarem sonhos em ação. E muitas a forma com que a gente estimulava era reunindo esses jovens, trazendo para os espaços e mostrando que outros jovens também queriam mudar o mundo, que eles não estavam sozinhos e de que existiam muitas formas de mudar o mundo. E uma delas era cantando. Então, a MC Sofia começou a participar dos eventos que a gente fazia, de reunir os jovens, e ela começou cantando. E eu a conheci porque ela fazia muitos shows aos 6 anos de idade, perto de um espaço que a gente usava muito, que era a Casa das Caldeiras, na Barra Funda. E ela, com 6 anos, a gente falava, gente, vocês com 12, porque eu trabalhava com jovens de 12 a 20 anos, né? Para que eles pudessem colocar os planos deles em ação. Eu falava, então, ela começou com 6. Como que é construir o seu sonho? O que significa? Quais passos você tem que dar? E a MC Sofia participou de vários desses eventos. Então eu a vi crescendo nesse meio e eram vários, assim. Era ela e tinha mais uns 3 ou 4 que eram mais velhos que ela. Eu vou chamar uma pergunta, o nosso Vox Populi, uma pergunta que vem de fora pra gente ouvir. A juventude hoje parece mais consciente, mas ela também está mais ansiosa. Então eu queria saber como equilibrar a urgência por mudança com a saúde mental. 3 pontos muito importantes que a gente pode destacar como reflexão para essa pergunta. Acho que a primeira coisa é que as gerações, elas recebem uma herança sobre qual é o mundo que elas vão precisar lidar e qual é o legado que elas vão deixar para as próximas. Então isso é parte do processo evolutivo. É a geração mais jovem que está nesse mundo fazendo a transformação, nos oferece a possibilidade de um equilíbrio melhor entre vida pessoal e vida profissional. Em contraposição, o que a gente ofereceu como possibilidade para conseguir lidar com esse maior equilíbrio não foi uma estabilidade para que elas consigam ter perenidade ou longevidade nessa construção. Então a gente fala muito sobre saúde mental, mas as condições de trabalho e as condições de vida que a gente está oferecendo para essa geração não vendem e não oferecem isso. Então você tem pessoas com mais trabalhos informais, com menos recursos para manter a sua dignidade. Então, em contrapartida de você pensar uma felicidade, você está abrindo mão de um processo de cuidado de estabilidade de vida, que precisa ter. A segunda coisa importante, eu tive a oportunidade de debater um livro que chama Perennials. Quem são os Perennials? É um conceito que diz que a modernidade vai fazer com que a gente discuta uma pós-geracionalidade. O que significa isso? A gente precisa rever a lógica de velho demais para, jovem demais para. Porque a gente vai precisar aprender ao longo da nossa vida. Porque hoje 8 gerações convivem juntas no contexto mundial. No Japão são 10. O que significa isso? Existem pessoas vivas aos 120 anos. Você acha mesmo que dizer que 50 anos você está velha para o mundo do trabalho faz sentido, considerando que você vai viver mais 70 anos? Então, a lógica das gerações, ela está se modificando. Só que o mundo não está preparado para isso, porque quando você vai entrar no mundo do trabalho, que é o que a Lúcia vai viver agora, então assim, eu nem digo que a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente está fazendo uma expansão de carreira, porque você não desaprende o que você aprendeu, você só está expandindo as suas possibilidades, e é o que ela está fazendo agora. Como é que faz? Agora, com 60 anos, ela não vai ser uma boa jornalista porque ela está se formando agora? Ela é velha demais para entrar no mundo do trabalho? Então, o mundo do trabalho não está preparado para lidar com essa pós-geracionalidade. Então, acho que essa é uma outra discussão. E é isso que gera ansiedade. Porque o jovem fala assim, beleza, eu estou estudando e vou fazer o quê depois? Onde eu vou trabalhar? Com que dinheiro? E aí vai dando, assim, a possibilidade, quando a MC Sofia conta, agora eu posso viver do meu sonho. Quantos podem viver do seu sonho? E um terceiro, que é o poder e a importância dessas conversas aqui em termos de educação. Se tem uma coisa que a gente não vai poder deixar de fazer ao longo da nossa vida é estudar.
Por quê? Porque o mundo vai mudar a cada 6 anos, inteiramente. Então, tudo que a gente está conversando aqui, lá em 2031, quando a gente tiver o novo podcast do Instituto MOL, vai ser completamente diferente. Porque o mundo, a Makini como host, daqui a 6 anos, vai ser outra coisa. Então, esse avanço e esse encurtamento do tempo tem exigido que a gente aprenda 2 novas habilidades todos os anos. Então, estudar vai fazer parte desse processo. Como que a gente está formando essa juventude para estudar? Que tipo de aprendizado a gente está oferecendo? Para o trabalho ou é para a vida? Entendeu? Então, acho que essas são as 3 coisas que eu diria que estão interferindo nesse processo. Ai, gente. Ai, que linda. Meu Deus. Cara, isso foi revolucionário. Eu lembro... Exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Menina pretinha. Exótica não. Você não é bonitinha? Você é uma rainha. Ah, nossa, olha, arrepia. Tanto que muitas escolas passam essa música para os alunos estudarem, então em livros didáticos também, então as crianças estudam sobre essa música, foi muito evolucionário mesmo. Você, né, gata? Gente, a carinha dela, ó, meu. Quantos dias você tinha? 11? Tinha 10. 10, isso que já tinha 10, 11. É a voz, né? Não é bonitinha. É, mas é a mesma atitude, você vê, né? Que ela não consigo parar. Eu quero ouvir até essa. E essa cena, né? As bonequinhas. Cabelo é chapado, você precisa de chapinha. Quanto app por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não cheira, que eu sou paciência. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. A Mafô trouxe um pouco essa perspectiva, né, da gente conviver com 8 gerações. E hoje o maior grupo das gerações são os millennials, do qual nós 2 fazemos parte, né? A Sofia não. E aí tem uma crônica do @aquela_miranda, eu vou ler um trechinho dessa crônica, porque ela traz toda essa perspectiva de que lutamos para trabalhar com propósito e acreditamos que conseguiríamos conciliar trabalho, vida pessoal, ao mesmo tempo uma geração mais pobre que a geração anterior, com muita dificuldade e ansiedade financeira, inclusive. Mas enfim, acho que para a gente problematizar um pouco. Finalzinho é assim: a gente se cuida mais, come melhor, dorme 8 horas por noite. Vamos viver mais que qualquer geração e ganhar menos que todas elas. A expectativa de vida é maior, mas o tempo de errar é menor. Ter tudo resolvido aos 30 deixou de ser o projeto de vida e passou a ser piada nas páginas de meme do Instagram. Nosso plano de aposentadoria é o apocalipse e o colapso mundial virou consolo coletivo. A geração que cresceu achando que ia mudar o mundo, hoje se vê satisfeita em mudar o treino de cardio. Belchior já sabia, eles venceram e o sinal está fechado para nós. É exatamente, acho que esse é o grande desafio que a gente tem da modernidade. Equilibrar, porque não é que ganha só menos que todas, ganha menos do que os baby boomers de 1960. Que na mesma idade ganhavam mais. E não é sobre valor financeiro, é sobre dignidade. E eu acho que essa é a palavra mais importante que a gente precisa entender e se responsabilizar. Então, a discussão sobre as gerações, ela precisa evoluir para qual é o novo pacto que a gente vai fazer para garantir que a gente tenha essa dignidade nas relações entre as gerações, né? A gente está falando dos milênios, que são realmente o maior grupo populacional que a gente tem, mas tem as novas gerações que vão vir depois, que já estão aqui, né? E que também tem uma relação mais difícil com essas gerações que já existem. Então, tem um problema de comunicação, tem uma expectativa muito diferente entre elas. Não é nem uma questão de idade, é uma questão de expectativa. E como a gente não aprendeu a lidar com o diferente, a gente critica quem é diferente. E aí a gente, em vez de ajudar e fazer parte dessa construção e pegar o que é melhor, porque de fato essa geração nos ensinou a usar as redes sociais, a usar a internet, assim, não fazia parte, a gente não nasceu nessa geração. E aprender com eles é muito legal, né? E quando eu vejo a minha avó
a minha mãe indo para as redes sociais e fazendo. Minha mãe virou gamer na pandemia porque ela queria ajudar a memória dos velhinhos. E sim, é uma outra relação com a tecnologia, porque é super importante. É isso que aproxima ela agora dos netos, né? Então, tem uma série de aprendizados de quem já está há mais tempo e está vivendo esse processo com os mais novos que a gente vai precisar lidar. Mas, de fato, essa geração é a nossa responsabilidade, porque é a gente que deixou esse mundo para eles. E essa lógica de, não, porque eles são a salvação, gente... Né? As crianças são a salvação. Né? Assim, não, gente. Assim, todos nós fazemos parte dessa construção de projeto, de mundo, de país que a gente quer. Então, a gente vai precisar rever essa lógica e essa relação entre as gerações. Sofia, você vai ter que aprender também a lidar com a geração mais nova, eventualmente, porque você ainda está bem jovem. Mas faz muitas pontes, né, com diferentes gerações, assim, até pensando no seu público, assim, com quem que você reconhece que você acaba sendo referência, trocando mais e bebendo também de outras referências, assim? Então, meu público, ele é muito diverso, né, tanto que eu tenho um público infantil muito grande, né, falo que eu sou a Xuxa preta, assim, porque a criançada gosta mesmo, vai no show, leva cartaz. O público jovem também, né, que é os pré-adolescentes das escolas, então muitos me mandam mensagem no Instagram, fala, acabei de estudar sua música hoje na aula, minha professora passou sua música, vi sua música no livro da escola, sua música Menina Pretinha, sua música Rapunzel de Dread, você tá até no livro de inglês, então os pré-adolescentes me mandam muitas mensagens. Os adultos consomem bastante, gostam das minhas músicas, né? Tanto que fazem a referência de, nossa, eu acompanhava você quando você era pequenininha e hoje você tá grande também, assusta um pouco. E os mais velhos também, porque, gente, meu público ele é muito grande, porque os mais velhos, eles gostam das minhas músicas por conta que fala sobre empoderamento e porque os filhos deles também ouvem, ou os netos, ou os tios, e eles acabam ali acompanhando. Tanto que eles sabem muitas coisas que acontecem no meu Instagram, às vezes o próprio filho não viu e a tia já viu, a avó já viu, já falei, aí, o que aconteceu com a Sofia e tal. Então, isso é muito maravilhoso. E sobre essa questão de geração, né, de eu aprender também, eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de brincar. A vida inteira eu queria ser o próprio Peter Pan, não queria ficar grande nunca, porque eu queria brincar a minha vida inteira. Então, já perdi tampão do dedo, brincava de coisas assim, pina-pipa, taco, corrida de rolimã, skate, sempre brinquei. E hoje, e tinha muitas crianças na rua brincando também. E hoje em dia, minha irmã, que tem a mesma idade que eu tinha quando eu brincava, ela só fica no celular. E aí eu falo, vai brincar na rua, e cadê as crianças da rua, sabe? Também estão no celular, assistindo vídeos e vídeos de crianças brincando, que eles assistem vídeo das crianças brincando nas mansões, que aí a pessoa vai e cria um personagem, aí bota várias crianças na casa e ficam brincando na mansão e tem aqui, ó, a criança tá brincando com isso tudo de câmera, gravando para outras crianças nas casas ficarem assistindo. Então é uma loucura, eu fico, gente, como é que você fica assistindo essas coisas, essa bitolação? Aí começa a criar namoradinho, aí vai, namoradinho, namora com ela, gosta dela e minha irmã vai contando tudo. E eu falo, gente, vai brincar, você sabe andar de bicicleta, vai ralar esse joelho pra você ter uma marca, pra você falar, nossa, isso daqui eu fiz quando eu era criança, que eu fui correr, capotei, sabe? Sei lá, se machuca. Não, e fica só no celular, mas já sabe como mexer na televisão, como ligar, como botar no YouTube, como escrever o nome do desenho, entendeu? Já sabe escrever o nome do desenho. Então a geração vai mudando, então a internet, eu acho que daqui a pouco realmente os carros vão voar mesmo, porque essa geração vai criar tudo, né? Tanto que já existe Alexa, IA, gente, já é tudo coisa que se eu falasse pra minha bisa, ela falasse, você tá louca? Que eu vou mandar uma caixinha de som acender a luz. Eu, sim, bisa. A caixa de som acende a luz, a caixa de som liga se eu estiver precisando de uma emergência. Então é muito loucura. Então acho que essa geração, ela vai perder muitas coisas legais que a gente tinha antigamente, mas vão criar novas coisas só usando a tecnologia mesmo. Porque minha irmãzinha, meu primo, já sabe mexer em tudo das redes sociais, coisa que eu falo, vai brincar na rua, vai fazer amizade, sabe? Eu quero... Bem, a gente já está indo, infelizmente, né? Porque esse papo aqui a gente pode continuar depois, mas a gente tem um prazinho. Estou muito honrada, né? Muito feliz mesmo de participar dessa conversa com vocês. Então, eu quero fazer uma conexão breve com cultura de doação, né? Que é o que a gente fala no Instituto MOL. A gente lançou um estudo, que é o Doar Brasileiro. Um desses estudos, a gente tem uma linha de estudos que investiga a cultura de doação e como a gente pode mobilizar territórios do pop
para que a gente fortaleça isso. E cultura de doação é basicamente como as pessoas se percebem mais cidadãs, têm atitudes generosas, de solidariedade, fortalecem o terceiro setor, as ONGs, doam mais dinheiro, trabalham mais voluntariamente, enfim, tudo isso é cultura de doação. E nesse estudo do Ar Brasileiro Música, a gente investigou como que os artistas e a cultura pop pode ser uma voz potente de ampliar a cultura de doação. Assim. Aí tem vários dados nesse estudo, ele está disponível para baixar gratuitamente. E um dos dados é que mais de 90% dos fãs de música e de artistas consideram muito positivo e inovador quando algum artista se posiciona, seja através, sobre uma causa ou até politicamente, né? Existe um medo do cancelamento ou até a nossa ansiedade da hiperexposição e de como as pessoas interagem, de não se posicionar, não trazer. Aí eu queria reconhecer que a Sofia, desde muito cedo, traz e escancara como, os artistas, os festivais, esses espaços podem mudar, né, e transformar a sociedade, a cultura brasileira. Queria saber se você reconhece a sua importância e se você não reconhece, a gente, né, reforça assim, meu Deus, obrigada por existir. Mas queria te ouvir sobre isso. E já pedir considerações finais para as duas. Então, passo a bola para a Sofia trazer essa perspectiva, depois passar para a Mafô, e aí falo só mais um pouquinho. Então, sobre reconhecer essa potência que eu sou, acho que é uma coisa que sei, mas não fico sempre focando, sabe? Eu gosto muito de ter o meu lado Sofia, o meu lado medrosa, o meu lado chorona, o meu lado com a minha família, o meu lado com as minhas amigas, o meu lado, sabe? Desse lado que não é tanto só MC Sofia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tanto que acaba sendo natural. Que às vezes eu sou a Sofia no meu Instagram, a galera já sabe, já conhece, então vou mostrar como que tá sendo meu dia a dia, quando eu chego no show, bum, meto o lucão, chego no palco, entrego a raça, desço do palco, tô lá dançando, curtindo, fico na balada. Então eu acho que eu sei da minha importância, espero cada vez mais mudar mais vidas, ajudar mais pessoas, mas não que seja uma obrigação, e sim natural, porque pra mim foi natural. A minha mãe, minha avó, minha tia falavam desses assuntos super importantes, super difíceis, que é o racismo, né, que enfim, racismo mata tal, mas falavam de outra forma, onde era uma forma normal falar. Então se aceita, se ama. Seu cabelo é lindo, você vai chegar na escola, não vai ter a gente ali pra falar, mas você vai precisar saber lidar quando você estiver na escola e se impor. E falar, se a pessoa zoar seu cabelo, você precisa saber o porquê você tem esse cabelo. Se a pessoa zoar sua cor, você vai ter que saber o porquê você tem essa cor. Tanto que eu chegava na escola e eu nem queria tanto falar que cantava, eu gostava só que as pessoas me tratassem normais, como Sofia, porque como comecei muito cedo, então eu já ia pra televisão, pra Fátima Bernardes, pro Serginho Altas Horas. Eu sempre fui pra muitos programas de televisão pelos temas que eu abordava. Mas chegava na escola, nem que ninguém me pedisse pra cantar, porque eu não ia cantar, eu queria só estar lá brincando, curtindo, aprontando, sabe? E me divertindo. Então, não carrego um peso de, olha a minha importância. Eu acho que se eu sou assim, quanto mais leve puder ser, vai transparecer também pra galera também não precisar me ver, se assustar, só tudo bem, e a galera e se entender ali que também sou ser humano, vou errar também muitas vezes, vou acertar, e a gente vai vivendo aí. Você quer alguma consideração final? Então, e as considerações finais é agradecer o convite e falar para vocês ouvirem minhas músicas, né? Tá em todas as plataformas digitais de streaming, MC Sofia com 2 Fs, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e tal. E nas plataformas de streaming também tá MC Sofia com 2 Fs. Minhas músicas novas, meu álbum novo, Sofisticada, setembro, sai aí, se o podcast já saiu, se não saiu ainda, mas enfim, ouçam que as músicas estão muito boas e muito maravilhosas, e o contexto do álbum tá maravilhoso. E é isso, gente, obrigada. Eu também quero agradecer o presente de estar com você, Mari, e com você, Sofia, que, enfim, muito orgulho mesmo. Obrigada. Da história que você está construindo e mudando. Você está revolucionando na música. Sabe que em março, eu sou uma pessoa que gosta muito das perguntas. Então eu adoro participar dos podcasts que eu fico anotando, essa pergunta é boa. Eu vou anotar no meu caderninho, eu tenho um caderninho de boas perguntas. E eu me considero, né, uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Em março me fizeram 2 perguntas que me fizeram refletir muito sobre essa conversa, por isso que eu fiquei muito feliz de fazer essa conversa aqui. A primeira pergunta que me fizeram foi em março, porque era o mês das mulheres, né? Você tem sido uma boa ancestral?
E aí, assim, eu falo sobre isso, sobre transformação, sobre equidade, desde os 10 anos de idade. Então, assim, não é uma coisa nova, mas se dar conta de que eu sou uma ancestral do futuro é uma outra coisa. E a segunda pergunta que me fizeram é: qual a mensagem que você deixaria para as mulheres que ainda não nasceram? E a consideração que eu queria deixar é que a minha construção de família, a gente conseguiu ter 6 gerações antes de mim e 4 gerações depois de mim documentadas. Então a gente tem um livro da família em que a gente tem 10 gerações da família que foram construídas. E a primeira, né, pessoa da nossa família se chama Paulina, que é uma mulher, que é a primeira. A gente só tem o atestado de óbito dela, então a gente não sabe o ano que ela nasceu, sabe o ano que ela morreu. Mas essa construção de histórias, para mim, histórias mudam histórias. Então, falar sobre as gerações é você poder contar e ouvir as histórias e saber que você é fruto de uma história de pessoas que vieram antes de você, morreram por você para que a gente pudesse pavimentar uma estrada. E agora a gente tem uma responsabilidade de deixar essa estrada melhor para que as próximas gerações possam correr ou voar, né? E dentre as mensagens que eu trouxe nesse texto, uma das coisas, tem 3 coisas para mim que são muito importantes, né? Primeiro, a importância de você reconhecer o lugar que você tem. A importância que a gente tem. Ninguém dispensa a possibilidade de transformação, porque todo mundo é importante para mudar o mundo, né? Então, acho que tem uma coisa do reconhecimento. A segunda coisa importante é a intencionalidade de saber que o que a gente faz interfere no que pode ser melhor ou não, né? E a terceira é a nossa responsabilidade de deixar um legado que seja de mais esperança do que dor, né? Então a gente fala muito de que, nossa, porque eu sofri, tá? Tudo bem, que você sofre, eu não preciso sofrer, né? Então eu acho que essa coisa também da gente não pegar as nossas dores e transferir as nossas dores para que as próximas gerações tenham que viver a mesma coisa para que elas possam ser felizes, né? Que a gente possa fazer isso. Então essa talvez seja a minha mensagem, de que a gente possa receber quem está chegando com mais esperança do que dor, porque elas vão precisar lutar. A gente não vai ter uma sociedade que vai estar pronta para quem está chegando, mas que a gente possa, sim, fazer com que essa caminhada delas, se tiver que ser com luta, que seja mais esperança do que dor. Fala seus arrobas, pra gente Meus te achar arrobas. nas redes. Então, o bom de stalkear. ter nomes africanos é isso, gente, porque o meu e-mail, ao meu Instagram, ao meu LinkedIn, é tudo Mafuane, @Mafuane. É isso, a conversa não termina aqui. Se você ouviu esse episódio e lembrou de alguém, manda esse link, vamos fazer essa conversa chegar mais longe. E nós somos o @Instituto MOL, então compartilha com a gente algum pensamento que você teve por aí, alguma ideia, uma colaboração, uma crítica. A gente quer te ouvir. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, pode comentar também no vídeo no YouTube. Spotify, nota a gente fez uma temporada inteira e a gente está esperando a categoria Non-Profit, Organizações Sem Fins Lucrativos. Ajuda a gente a expandir esse papo. E agora, para fechar a temporada em grande estilo, a gente pediu para a Sofia fazer uma palhinha. Até a próxima temporada, pessoal! No conto de fadas, Rapunzel jogue suas tranças. Na minha história, ela tem dread e é africana. Agora eu vou contar o meu conto pra vocês. Como todas as histórias começam com Era Uma Vez. Era uma vez uma princesa Rastafari, que nasceu no reino de Sabá. Na minha história, quem disse que é bruxa é má? Meninas unidas podem tudo mudar. Aqui, inimiga não vai rolar. É isso, Gabi. Obrigada. Obrigada.